É com muita satisfação que a Tenda da Família apresenta o musical de Páscoa, O Poder do Seu Amor. Nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, em Eclesiastes, no capítulo de número 11, abra lá, Eclesiastes, capítulo número 11, e deixa aberto aí, porque eu quero ver 11 e 12 rapidinho com você. Vamos ler, por favor. Está escrito assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Capítulo 12, somente versículo 1. Queridos irmãos, diletos amigos que aqui estão, aqueles que nos assistem pela TV Boas Novas, nós temos lido nesta noite um livro escrito por um homem que pisou na face da terra. Esse homem era filho de um rei chamado Davi.
Davi, um homem, conforme a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. Davi foi o segundo rei sobre Israel. Depois que Saul, afastando-se da direção de Deus, desobedecendo a Deus, termina tragicamente o seu reinado, lançando-se sobre a sua espada, tirando a sua própria vida, Davi assume. Davi é chamado do meio da manada, não visto inicialmente como aquele a quem poderia ser ungido como rei, mas ele assume e Davi governa. Davi tem seus altos e baixos, tem a infelicidade também de interessar-se por uma pessoa que não lhe pertencia, comete um crime premeditado. Deus o confronta com o profeta, ele confessa, reconhece, é perdoado e termina os seus dias. Deus diz a ele que o filho dele lhe sucederia e até construiria, na verdade, um templo para Deus. Salomão assume. E quando Salomão assume, Salomão, certamente olhando seu pai, Davi, vendo a grandeza do reino, as responsabilidades, o número do povo tão grande, Salomão está, em uma certa ocasião, quem sabe pensando sobre isso, como fazer, o que fazer, de que maneira administrar. E a Bíblia diz que Deus aparece a ele e diz a ele: Salomão, pede-me o que queres e eu te darei. É interessante, você começa a ler a história dele, e a história dele vai exatamente ser marcada por isto: pede-me o que queres e eu te darei. Deus resolve dar continuidade àquilo que havia iniciado com Davi. Deus resolve, queridos irmãos, dar continuidade à sua obra no meio do povo, da nação israelita. E Deus visita o coração de Salomão, visita Salomão e faz uma proposta que muitos, quem sabe, almejariam ou almejam um dia poder ter. O que tu queres? Dize-me o que tu queres. O que tu me pedires eu farei. Sabe, Salomão olha e falando para Deus, ele diz: Senhor, eu sou tão pequeno, o povo é muito grande. E sabe, Senhor, tu foste tão bom para com a casa do meu pai. E sabe, Senhor, analisando tudo que tu fizestes e aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, o que pediria eu? O que eu mais preciso, Senhor, é de sabedoria para estar à frente desse povo que é o teu povo. Irmãos, eu quero começar a pensar um pouco com você nestes trechos lidos, exatamente deste ponto. O que falta para a gente hoje? Eu disse ainda agora, talvez se a gente pudesse ligar para a casa de quem não está no culto e perguntasse: o que te faltou para tu não vir para o culto? Ele diria: saúde. O outro diria: dinheiro. O outro diria: disposição. Quem sabe alguém diria: fui ao shopping. Quem sabe o outro diria: não, eu já estou santo demais para ir para a igreja. Mas me permita expressar assim, talvez na sua maioria a ideia fosse exatamente a vida financeira. Preciso disso, pagar isso, fazer isso, casar, noivar, preciso de dinheiro disso, tem tal. Eu me pergunto, se Deus resolvesse fazer a mesma coisa e chegar diante do seu povo e dizer para ele: o que você me pedir, eu vou te dar. O que pediria eu de Deus? Sabe, irmãos, uma das coisas que mais a humanidade precisa, ou me permita até, eu diria, uma da coisa principal, chama-se sabedoria. Mas o que é a sabedoria na verdade? Poxa, se fôssemos olhar os filósofos, os teólogos, muita gente poderia definir tantas coisas como sabedoria. Mas existem 3 fases da vida deste homem que eu queria pensar com você. A primeira fase está descrita para mim de certa maneira no livro de Cantares. Salomão escreve Cantares.
Quando Salomão escreve Cantares, pensemos assim, ele é um jovem cheio de vigor, cheio de ânimo, cheio de projetos, cheio de planos, cheio de vitalidade. E como a gente costuma dizer, cheio de amor para dar. A Bíblia diz que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Era o costume da época. Não se alegra não, homem, que você vai ouvir o resultado disso daqui a pouco. Não se entristeça não, mulher. Deus é contigo, Ele mostrou o caminho que deve ser seguido. Mas Salomão estava aí, e ele escreve o livro de Cantares, em tremendas declarações de amor, pastor Anderson. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Rapaz, eu me lembro quando eu namorava com a Elda. A sua mão me abraça, esteja e tal, e caramba. Cheguei a mandar esse versículo para a Elda. Leia aí, minha filha. Salomão estava no seu auge, no seu vigor. E ele vai declarar palavras de amor. Todo casal precisa ler o livro de Cantares. É verdade, as pessoas dizem, aquilo é o amor de Deus para com a igreja. Amém, eu também creio. Mas também sei que é expressado através do amor de um homem para com a mulher. Ele fala da Sulamita. E ele fala quando ela estava no quarto esperando por ele. E quando o meu amado meteu a mão na fresta da porta, o meu coração se derreteu. Ele tece elogios. Eu me lembro de um pastor que pregou aqui na tenda e a mensagem dele foi: as éguas do carro de Faraó te comparo, ó amada minha. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Mas ele deu uma boa palavra. Não é que Salomão estava chamando ninguém de égua. É que aquilo que causava a ele o prazer, a alegria que ele tinha a olhar o que ele possuía, que eram aqueles cavalos, aquelas éguas, que dava a ele como rei o prazer, ele dizia a mesma coisa. Quando eu olho para você, eu me sinto feliz, eu me sinto alegre, eu me sinto bem. Sabe, Salomão vive essa fase. E Salomão vai vivendo no vigor da coisa. E sabe, no vigor da coisa, Salomão, e por ter pedido a Deus sabedoria, a Bíblia diz que ele cresce muito. O seu reinado se expande, as suas conquistas. E Salomão começa a desejar coisas. E ele escreve dizendo: tudo que a minha alma desejou, eu dei a ela. Mulheres, cavalos, éguas, soldados, palácios, construções, livros, conhecimento. Ele diz isso. Olhe bem o que é você dizer para a sua alma. Alma, qual é o teu desejo? Está dizendo isso. Eu disse que se Deus aparecesse, brinquei até com o pessoal aqui, se Deus aparecesse para as mulheres e dissesse assim: pede-me o que queres, elas diriam assim: Senhor, dá um tempo aí que eu vou fazer a lista. Todas as bolsas do mundo, em todos os lugares do mundo, os sapatos, Senhor, os vestidos que ali estão. Se Deus aparecesse aos homens e dissesse: pede-me o que queres, eles diriam: Senhor, dá um tempo. Menino, chega aqui, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou começar com a Ferrari, depois para a Lamborghini, e eu vou. Salomão pediu sabedoria. E Deus lhe acrescenta sabedoria e diz mais: Salomão, porque você não me pediu a vida dos seus inimigos? Porque um rei, olhe para mim, tinha muitos inimigos, irmãos. Você não pediu riquezas, você não pediu a vida dos seus inimigos. Eu vou te dar sabedoria, que outro igual a você não haverá. Olhe bem isso. E porque você não me pediu riqueza e nem a vida dos seus inimigos, eu vou te fazer um sujeito rico. E Salomão era rico. Sabe o que é rico, irmãos? Dê uma imaginada, ele não quer ser rico. Dobre isso, triplique. E ele era tão sábio, que as pessoas vinham dos outros lugares para olhar a sua administração, para olhar o seu palácio, para olhar a forma como ele dava ordem aos seus criados.
Está na Bíblia isso. Não é a riqueza que faz alguém feliz. E por favor, não me cite aquele provérbio: dinheiro não traz felicidade, dê o seu para mim. Não faça isso. Eu não estou dizendo que ele não seja necessário. Eu estou falando de sabedoria. Tem gente que é inteligente e não é sábio, guarde isso. Tem gente que é inteligente, mas não é sábio. O sujeito pega um livro, lê ele todinho, aprende, interpreta, vai para o quadro, resolve, faz tudo, papapá, mas sai e faz besteira. É um tolo. É um inteligente tolo. Salomão era sábio. E a Bíblia diz que ele faz tudo que a alma dele pediu. E no final ele diz, é tudo vaidade. Irmãos, tudo cansa. Permita-me. Sabe, uma vez, eu entrei no escritório de um homem aqui em Manaus, que eu acompanhava há muitos anos, orando por ele, orientando ele, possuidor de um dos maiores comércios que existia em Manaus naquela época. Hoje só existe as cinzas. Eu entrei, sentei na frente da mesa dele, disse, pastor, tudo bem, devia orar pelo senhor. E ele disse, pastor, deixa eu lhe mostrar uma coisa, quero conversar com o senhor e abrir o meu coração. Ele puxou uns boletos e disse, comprei, pastor, uma linha de ônibus inteira, com vários ônibus. Ele disse para mim, pastor, eu tenho uma dificuldade comigo. Quando eu vejo alguma coisa, eu quero, eu desejo, eu almejo, e eu faço tudo o que eu quero para conseguir. E quando eu consigo, eu perco o prazer por aquilo. Ele disse, eu entrei naqueles ônibus, olhei, e nada me satisfazia. Eu conversei com ele, orei com aquele homem, falei uma vez mais de Deus para ele, o aconselhei a ser fiel a Deus. E disse a ele, meu irmão, faça isso, sirva ao Senhor, a paz está no Senhor, a alegria está no Senhor, a vida está no Senhor, Ele é o dono da vida, Ele entende de vida melhor do que qualquer economista, rapaz. Ele entende de vida melhor do que qualquer governo, Ele entende de vida melhor do que qualquer pessoa. Então coloca a tua vida na mão dEle. Algum tempo depois, ele viajando pela estrada, bateu com a caminhonete nova que ele tinha comprado. Matou a pessoa que vinha em direção contrária. E aquele homem passou a ir para o hospital. E na última vez que eu visitei, ele estava no hospital, só o couro e o osso. Ao me ver, aquele homem não conseguiu falar, mas entrou numa agonia. E ao pé daquela cama, irmãos, olhe para mim, por favor. Eu entendi uma vez mais o que Salomão queria dizer quando ele disse, tu pode estudar muito, tu pode ter todas as Ferraris do mundo, tu pode ter todo o dinheiro do mundo, mas tu ainda vai descobrir que isso tudo é só vaidade. Salomão vive essa fase, ele cresce. Aí vem o outro livro, o livro de Provérbios. Aí Salomão passa a fase, digamos assim, da maturidade. E ele começa a dar conselho. Provérbios é lindo, irmão. Leia Provérbio com calma. Ele vai aconselhar. Não inclina o teu coração para a ira. Abandona o furor. A palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Ele vai começar a aconselhar. Salomão entra nessa fase. E finalmente, o que nós lemos agora. Aí Salomão, aqui ele já é um ancião. Ele escreve Eclesiastes. E Salomão vai dizer a você e a mim as palavras que nós lemos esta noite. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Olhe para mim, por favor. Sabe por quê, querido? Porque se tem uma coisa que o tempo muitas vezes faz, irmão Diogo, é fazer a gente ficar egoísta. Só querer para si. Não divide com ninguém mais. O tempo é difícil. Para sobreviver, não divido com ninguém. Se eu tiver que ganhar, não me importa se ele vai perder. Para me dar bem no concurso, não importa que nó eu vou ter que dar. E a humanidade caminha, meus amados irmãos,
Biblicamente eu lhe digo isso, porque a Bíblia diz que os homens tornar-se-ão nos últimos tempos amantes de si mesmos. Está na Bíblia isso. Egoístas, não divide mais nada com ninguém, não acredita, as instituições falindo, o poder sendo exposto nas suas entranhas, e as pessoas acham que não vale a pena mais ser fiel com ninguém, que não vale a pena mais ser fiel com o esposo, que não vale a pena mais ser fiel com a esposa, não vale mais a pena ser fiel com Deus. Salomão vai dizer: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás, rapaz. Alguém fala da semeadura, quando o rio vinha e molhava e irrigava a terra, e ela ficava pronta e a semente germinava, mas isso levava um tempo. E há algumas coisas lindas que ele diz aqui a mim e a você, exatamente isso: reparte com 7 e até com 8, porque tu não sabes que mal haverá sobre a terra. Eu parei no primeiro horário pensando com o pessoal e digo a você: reparte com 7 o que é? É aquele Oreni que ainda consegue fazer isso. E ele até reparte, meu irmão, reparte com 1, com 2, com 3, e para ele o limite dele é 7. O limite é aquele ali. E quando ele chega no limite, ele diz: eu fiz tudo, não preciso fazer mais nada. E Deus vai lá com ele e diz: rapaz, sabe o que eu quero que tu faças? Reparte com 8. Vai além do que tu fazes. Faz um pouquinho a mais. Salomão está dizendo: reparte com 7. E reparte até com 8. Olha para mim, irmãos, isso é ir além do limite do que eu faço, rapaz. No amor, no trato, na caridade, na honra, no respeito, na fidelidade, na santidade, na cordialidade, no sorriso, no abraço, no aperto de mão. Que triste uma igreja onde uma pessoa chega, senta e ninguém lhe dá um sorriso, ninguém lhe dá um aperto de mão, ninguém lhe dá um abraço. Que triste uma família onde as pessoas só têm tempo para o WhatsApp, só tem tempo para o Facebook, só tem tempo para o Instagram, mas não tem mais tempo para estarem juntos, conversando, olhando, dialogando, acenando e sorrindo, rapaz. Me fez o mal, não vou fazer mais nada. Se eu tiver que fazer, vai ser o quê? O mal. Olha para mim, irmãos. Plantando o quê? O mal. E quem planta vento colhe o quê? Tempestade, gente. Reparte com 7 até com 8. Ele diz: vai além do teu limite. Não te habitues a fazer só isso. Faz um pouquinho mais. Olhe para mim em nome do Senhor Jesus. Esse é o tempo que Deus pede a esta igreja, que ela seja fiel, fiel no seu casamento, fiel na sua paternidade, fiel na sua maternidade, fiel no seu sorriso, fiel no seu abraço, fiel, fiel, fiel e fiel em todos os lugares onde ela estiver, fiel acima de tudo ao seu Deus, ao nome do seu Deus, honrando o nome do seu Deus. Salomão vai lá e diz: reparte com 7 até com 8. Olha o que ele vai dizer, irmãos: quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Tu está esperando o quê, rapaz? Tempo bom para fazer o bem, tempo bom para semear, tempo bom, irmão. Olha, em nome do Senhor Jesus, Salomão já tinha vivido isso. Sabe, você lembra que eu falei para você que no tempo do vigor ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas? Pois é, caboclo. Tudo que se semeia, diga mais alto, tudo que se semeia, valeu o final. No fim dos seus dias, as suas mulheres perverteram o seu coração. Eu estava lendo ali sentado. Sabe o que está dito, pastor Nonato? Que Deus chegou ao pé de Salomão: tu não guardastes, rapaz, comigo aquela comunhão que tu tinha, aquele jeito que tu tinha. Salomão, tu adorastes a Baal, tu adoraste outros deuses, tu seguiste o conselho dessas mulheres que tu mesmo trouxeste para perto de ti, rapaz. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou rasgar o teu reino. Aleluia.
Você entende por que precisamos pedir sabedoria, irmão? Você entende por que você precisa de sabedoria, igreja? Porque sabedoria, o mundo diz, rapaz, seja inteligente, ande com 10 mulheres, com 20, com 30. O Senhor diz, guarda o teu coração e seja fiel, aprenda sobre fidelidade. Porque quem é fiel também é sábio, sabe verdadeiramente o que quer semear e o que quer colher, caboclo. E agora, capítulo 12, para a gente não levar tanto tempo mais aqui. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Qual é a sabedoria, irmãos? Olhe para mim, por favor. A sabedoria é você manter a mesma fé que você tinha quando você chegou na tenda da família. O mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sorriso, o mesmo desejo de servir a Deus, a mesma vontade de ser fiel ao Senhor em todas as coisas que Ele colocar na tua mão. Que o Deus que deu a Salomão a oportunidade de receber sabedoria é o mesmo Deus que caminha entre nós neste lugar aqui hoje à noite. Mas eu pergunto, quem está semeando aí? É o Gessé que está tocando no teclado, não é o Paulinho não? Ah, sonzinho ruim. É não, Gessé, o seu som é bom. Parabéns, caboclo, semeia. Mas não tem som ruim para quem gosta de adorar. Não tem som ruim, rapaz. Não tem culto ruim, irmãos, para quem vem para a igreja adorar o Senhor. Não tem tempo difícil para aquele que está semeando em boa terra. Deus é boa terra, a tua família é boa terra, os teus filhos são boa terra, os teus pais são boa terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se o que tu tens custou o teu suor, foi com sabedoria, foi com honestidade, não te assusta, semeia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Semeia, rapaz. É com muita satisfação que a Tenda da Família apresenta o musical de Páscoa, O Poder do Seu Amor.